Beleza, pessoal? Voltamos, não é? Voltamos agora com a nossa física, vamos trabalhar com hidrostática. Já demos início à hidrostática, trabalhamos com pressão e densidade, tá? Só que agora a gente vai dar o pontapé inicial nas leis, tá? De líquidos em equilíbrio, tá bom? A hidrostática, ou melhor, líquidos em repouso e em equilíbrio, tá certo? Bom, nós vamos começar com o teorema de Stevens, tá? Pressão hidrostática e suas unidades, tá bom? Aula 13 e 14, começando a nossa aula de física, vamos lá? Bom, é o seguinte, Stevens, tá? Ou alguns físicos chamam de Stevens, né? Stevens, na verdade, ele trabalhou com a pressão de líquidos, onde esses líquidos estariam em equilíbrio, certo? Ou melhor, estariam em repouso, apoiados sobre uma superfície, tá? Então, nós temos pontos de equilíbrio, ou melhor, pontos onde existe uma pressão determinada quando você adentra esse líquido, tá certo? Ou melhor, juntamente com a nossa pressão atmosférica que nós trabalhamos lá no nosso conteúdo anterior, tá? Juntamente com as teorias de Evangelista Torricelli, tá? Que ele trabalhou com a questão da pressão do ambiente, ele criou o barômetro, tá bom? Para calcular essa pressão ao nível do mar. Ele chegou à conclusão que a nossa pressão atmosférica é de 1 atm, tá bom? Ou de 1 vezes 10 elevado à quinta pascal, tá? Bom, Stevens constatou o quê? Primeiramente, a fórmula da pressão, tá bom? A fórmula da pressão, nós conhecemos que toda pressão de uma força sobre uma superfície, tá? Você pode perceber que ela gera um elemento, como eu posso dizer, um elemento de massa, gravidade, volume e altura. Professor, que é isso, cara? Que é isso? Tá? Na verdade, a pressão que se exerce é o quociente entre uma força aplicada sobre uma superfície, tá bom? Onde o aumento dessa superfície pode diminuir essa pressão, mantendo essa força constante. Ok, nós já conhecemos essa equação, mas nós podemos transformar ela em um outro elemento, tá? Como? Como é que eu vou fazer isso, professor? Calma, calma, tá? Você vai conseguir. Bom, é o seguinte, lembre-se que quando nós temos uma determinada matéria, essa matéria, ela produz uma força sobre uma superfície, nós podemos chamar de peso, né? Então, nessa equação aqui, eu posso substituir essa força pelo peso, tá bom? Então, fica peso pela área onde esse peso fica apoiado. No caso, nós vamos usar a massa de um líquido, né? Futuramente. Então, por exemplo, peso é massa vezes gravidade. Professor, quem é a área? A área é o volume dividido por uma altura, né? A área é volume pela altura, tá certo? Então, no lugar dessa área aqui, eu vou colocar volume por altura, ok? Então, o que vai acontecer? Você pode observar que essa pressão aqui é massa vezes gravidade, massa multiplicado pela gravidade, multiplicado pela altura sobre um determinado volume, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Você pode observar que massa pelo volume gera uma densidade. Então, o que acontece? Fica densidade multiplicado pela gravidade, multiplicado pela altura. Professor, quem é essa altura? Essa altura aqui, nesse caso, vai ser a profundidade, tá bom? Onde o corpo esteja mergulhado nesse líquido, certo? Então, eu criei uma nova equação para se trabalhar com elementos hidrostáticos, tá? Utilizando a fórmula da pressão, a fórmula padrão da pressão, nós trabalhamos lá com o caso de Evangelista Torricelli, vamos trabalhar com a equação de Stevens, tá bom? Só que ele vai trabalhar a densidade desse líquido, a gravidade e a altura dessa coluna de líquido. Ou melhor, quanto maior vai ser essa altura, maior vai ser essa pressão, tá? Nós geramos quem? A equação da pressão, tá? Em uma coluna líquida, ou sobre uma coluna de um líquido. E quanto mais você se aprofunda nesse líquido, né? Você aumenta essa coluna, aumenta essa pressão sobre o corpo.
Então fica pressão é a densidade do líquido multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura, tá certo? Ou melhor, essa altura aqui pode ser a nossa profundidade, tá bom? Mas professor, tem um detalhe, cara, nós estamos esquecendo de quem? Da nossa pressão atmosférica, tá? Se esse líquido ele está em um ambiente aberto, tá certo? E está em equilíbrio, está apoiado, você pode observar que existe a nossa pressão atmosférica sobre a superfície desse líquido. Então, na verdade, essa pressão fica pressão atmosférica, né? É a pressão da nossa atmosfera, que é 1 atm, mais a densidade multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura. Eu tenho aqui o teorema de Stevens, tá bom? Ou melhor, o teorema da pressão de uma coluna líquida em equilíbrio, tá certo? Bom, essa equação aqui, você pode observar que ela pode gerar outros elementos, tá bom? Bom, lembrando que a nossa pressão atmosférica é de 1 atm, tá? Que é 1 vezes 10 elevado à quinta pascal. É a unidade que você vai colocar aqui, tá certo? Essa unidade colocada aqui, você pode observar que nós vamos gerar alguns elementos, tá bom? Elementos onde? Elementos onde eu vou criar uma pressão em uma superfície, tá? Essa superfície ela pode estar isolada ou ela pode estar em um ambiente aberto. Tem essa diferença, tá certo? Aí nós retornamos já para trabalhar com essas diferenças, ok? Valeu, já eu volto. Voltei, pessoal. Vamos continuar? Bom, dando continuidade aqui no nosso raciocínio, você pode analisar o seguinte, você pode observar que nós temos aqui essa pressão em determinados pontos, tá? Essa pressão aqui, ela pode ser em um sistema fechado ou aberto, que no caso isolado ou aberto. Se o sistema é isolado, se você isola, tá? Toda essa parte aqui, você pode observar que a pressão atmosférica aqui, ela praticamente não existe, tá bom? Então nós temos o quê? A pressão aqui no ponto A é a densidade multiplicado pela gravidade multiplicado pela coluna, tá? Pela altura dessa coluna, tá bom? Bom, aqui no ponto B é o mesmo raciocínio, tá? Só que você vai considerar a altura da coluna líquida, que é da superfície até o ponto mais profundo, onde está o ponto B, tá certo? Bom, como o ambiente for aberto, nós não temos aqui não está isolado, o que acontece? Nós temos aqui uma pressão externa, tá? Que é a chamada pressão atmosférica, tá certo? Então, nessa fórmula aqui, você pode observar que nós temos adicionado aqui a pressão atmosférica. Ou melhor, isso aqui é um tubo aberto, tá certo? Aqui é um tubo fechado, aqui é um tubo aberto, tá bom? Nós temos qual a diferença? A diferença é a influência da pressão atmosférica, tá certo? Bom, no ponto B acontece isso, professor? Acontece. O tubo sendo aberto, nós temos a influência da pressão atmosférica, tá bom? Ou a pressão no ponto B é a pressão no ponto A, né? É a pressão no ponto A, mais a densidade multiplicado pela gravidade, multiplicado por essa altura Hzinho. Olha, que é essa altura? Essa altura é a diferença entre a altura de B e a altura de A, tá? Esse nosso H aqui, olha, é a diferença entre a maior, que é a altura do ponto B, e a altura do ponto A, tá bom? Então, a pressão no ponto B é a pressão no próprio ponto A, mais a densidade multiplicado pela gravidade, multiplicado pela diferença de alturas, tá certo? Baseado nisso, nós temos a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B. A diferença de pressão é quem, professor? A diferença de pressão é simplesmente a densidade multiplicado pela gravidade, multiplicado por essa altura, não é? Pela diferença de alturas. Então, nós temos aqui uma diferença de pressão entre pontos em um líquido em equilíbrio, tá bom? Exemplo, vamos resolver um exemplo para ficar um pouquinho mais claro, tá? Para a gente dar um pontapé inicial nas nossas questões da apostila. Exemplo básico. Se você der uma olhadinha aqui, olha, eu coloquei na verdade um tubo aberto, tá bom? Esse tubo aberto, ele tem um líquido, tá? Você pode perceber que esse líquido está de uma altura aqui de 20 metros, tá bom?
e eu tenho um objeto aqui no fundo desse recipiente aberto, desse tubo aberto. Esse líquido, a densidade dele é de 2,8 gramas por centímetro cúbico, né? Melhor, você pode perceber que é um líquido um pouco mais denso do que a água, tá? Ele é quase 3 vezes mais denso do que a água. Eu quero saber qual é a pressão aqui em cima desse objeto a 20 metros de profundidade, tá? Ele está aqui no fundo. Eu quero saber qual é a pressão em cima dele, tá bom? Lembrando que a nossa gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Professor, o que você vai fazer? Muito simples. Eu vou aplicar o teorema de Stevens, tá? Eu vou aplicar essa equação, porque na verdade nós temos um tubo aberto. Nós temos que contar com quem? Com a nossa pressão atmosférica, tá? Nossa pressão atmosférica. Então, por exemplo, como eu vou fazer esse cálculo aqui? Como é que ele vai ficar exposto? Tá? Para que você possa entender. Bom, vamos resolver. A pressão aqui no fundo é a pressão atmosférica, certo? A nossa pressão atmosférica mais a densidade multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura dessa coluna líquida, tá bom? Então, nossa pressão atmosférica, esses cálculos aqui são muito importantes. Você não pode usar a densidade em gramas por centímetro cúbico, você vai ter que utilizar a unidade padrão, tá bom? Porque para você trabalhar com Pascal, tá? A densidade, a nossa densidade tem que ser em quilogramas por metro cúbico. Preste muita atenção, que é a nossa unidade padrão, tá? Então você vai ter que transformar aquilo ali para quilograma por metro cúbico. Professor, o que eu faço, cara? Simples, multiplique por 1000. Né? Então, por exemplo, essa densidade aqui, ela é 2,8 vezes 10 elevado a 3, que eu vou multiplicar por 1000, tá bom? 1000 é 10 elevado a 3, quilogramas por metro cúbico. Essa é a densidade desse líquido, a densidade padrão, tá bom? Bom, aí você vai colocar como aqui? Aí fica a pressão. A nossa pressão atmosférica é um atm. Quando você aplicar aqui no teorema de Stevens, utilize Pascal, tá? Então, nossa pressão atmosférica é 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, fica 1 vezes 10 a quinta, mais a densidade, que é 2,8 vezes 10 elevado a 3, multiplicado pela gravidade, que é 10, multiplicado pela altura, que é 20, tá bom? Fazendo os cálculos, vai ficar como? Então, nossa pressão atmosférica fica 10 elevado a quinta, porque o número 1 aqui, na verdade, é um elemento neutro, né? Mais 2,8 multiplicado por 20. Eu vou colocar todo mundo aqui na base 10. Vai dar o quê? 5,6 vezes 10 elevado a quinta. Por que 10 elevado a quinta? A gravidade é 10 elevado a 1. E eu já tenho 10 elevado a 3, multiplicado pelo 20 fica 10 elevado a 5, tá? O 2,8 eu multiplico pelo 2, que fica 5,6. Posso somar? Posso, não é? Eu vou somar o número 1 com o 5,6. Então, quem é a pressão? 6,6 vezes 10 elevado a quinta Pascal, tá? Só que a minha resposta eu quero calcular ela em ATM. Então, isso aqui equivale a quantos ATMs? Muito simples. Gente, um ATM é 1 vezes 10 elevado a quinta Pascal. Se eu dobrar para 2 ATMs, é 2 vezes 10 elevado a quinta Pascal. Quando você dobra o número 1 aqui do ATM, você dobra aqui também o do Pascal. Se eu triplicar aqui, eu triplico aqui também. Então, são equivalências, é só você tirar o 10 à quinta. Tá? Então, isso aqui equivale a quantos ATMs? Você sabe dizer? Isso mesmo, 6,6 ATMs. É a nossa pressão aqui no fundo desse recipiente, em cima desse corpo, tá certo? Então, esse corpo está recebendo uma pressão de 6,6 ATMs, tá? A pressão aqui dentro, a pressão lá fora é 1 ATM, a pressão aqui dentro é 5,6 ATMs. Se isso aqui fosse um tubo fechado, a pressão aqui seria 5,6.
Como é um tubo aberto, você tem que contar com a pressão atmosférica, tá bom? Aí nós retornamos nessa mesma aula, tá certo? Só que resolvendo algumas questões e incrementando até o teorema de Stevens, tá bom? Valeu, pessoal, um forte abraço, tchau, tchau.